Bom, pessoal, continuando aqui nosso curso, vamos hoje falar, após a escolha de Jung pela área de psiquiatria, vamos falar desse percurso dele na psiquiatria, tá? Ele começou a trabalhar como psiquiatra no dia 10 de dezembro de 1900, no hospital, acho que a pronúncia é Burgolsky, não sei a pronúncia, na Suíça, tá? Esse hospital ele existe até hoje e é um importante centro de pesquisas na área da psiquiatria. Lá, Jung ele foi discípulo de Eugène Bleuler. Tá? Eugène Bleuler ele foi o criador do termo esquizofrenia. Antes disso era chamado de demência precoce. Tá? E Bleuler ele era um importante psiquiatra na época e existia uma troca de correspondências, de cartas entre ele e Freud, né? Isso vai facilitar depois o encontro de Jung e Freud. E nesse hospital, Bleuler colocou Jung para trabalhar com a associação de palavras, né? Aquela coisa do médico falar uma palavra e mensurar o tempo de resposta do paciente, né? E anotar tudo isso. E depois fazer um estudo em cima. Né? Vamos falar um pouquinho mais disso quando estivermos falando da evolução do modelo teórico do Jung, nas próximas aulas. Bom, Jung relata que um dos primeiros casos que ele atendeu foi um caso de melancolia, né? Na época era chamado de demência precoce. É a história de uma jovem que ela é apaixonada por um industrial, filho de um industrial rico, né? Mas ela achava que ele não gostava dela, então ela acabou se casando com uma outra pessoa, né? E após alguns anos, um amigo em comum deles dois vem dizer, olha, o filho do industrial ficou chocado com o seu casamento. Na verdade, ele gostava muito de você. Então, isso para ela cai como uma bomba. Ela desenvolve um quadro de depressão profunda, né? Na época, ela tinha um casal de filhos e estava dando banho nos dois, né, duas crianças. As duas crianças elas engolem a água contaminada. A menina veio a falecer, né? E o menino fica um tempo internado, mas depois se recupera. E depois disso ela é internada no hospital psiquiátrico, né? E Jung vai usar nesse tratamento a associação de palavras, tá? Vai ouvir os sonhos da paciente, né? Isso foi antes dele conhecer Freud, tá? Então, ele escuta a história dela, da paciente, a história de vida dela, e depois ele chega com a conclusão, né, de que, olha, isso aconteceu porque você, na verdade, estava apaixonada pelo filho do industrial, e vai contar a conclusão que ele tira desse caso para ela, né. Ela, inicialmente, ela não aceita essa explicação dele, mas com o tempo ela aceita, né, e fica ciente disso, e o que acontece é que com 15 dias depois disso, ela deixa o hospital e não mais volta para ser internada, né? Ela tem alta e com 15 dias consegue voltar para sua vida normal, tá? Bom, Jung no tratamento dos seus pacientes inicialmente, ele vai tendo algumas conclusões, tirando algumas conclusões, né? Baseado nesse caso, né, em outros, ele vai dizer, olha, a verdadeira terapia só vai começar depois de você examinar a história do paciente. Tá? Então, a preocupação dele, quando ele estava lá como psiquiatra, não era simplesmente diagnosticar, né? Porque isso era uma coisa que existia e até hoje existe, né? Que era simplesmente diagnosticar, olha, esquizofrenia, depressão, melancolia, né? Delírio de perseguição e etc. Então, ele não queria somente diagnosticar, ele queria saber o que se passava na história, na mente do paciente. E para saber isso, ele precisava saber da história de vida do paciente, até para poder tratar,
né? Então, por isso é que ele vai dizer que a terapia só começa depois de você realmente conhecer, né? O médico deve conhecer a história do paciente. Jung também utilizou hipnose, tá? Só que ele acabou abandonando a hipnose, por quê? Porque ele não sabia por quanto tempo o paciente ficaria curado, né? E nem o que acontecia na cabeça do paciente, né? Então ele vai comentar um caso de que ele vai atender uma senhora que apresentava dores nas pernas e ele vai hipnotizar ela. Ele inclusive vai estar dando aula para outros alunos lá na faculdade, né? E os alunos vão assistir essa sessão de hipnose, só que acontece algo que ela não volta. Ele pede para ela voltar do estado de hipnose, mas ela não volta, né? Então ele entra em pânico, mas ele não deixa isso transparecer para os alunos e acaba que ele fica sempre repetindo: olha, eu sou seu médico, tá tudo bem, você pode voltar. Esse estado se prolongou por muito tempo, né? Até que depois de alguns minutos ela volta, né? E esse é um caso que faz ele abandonar a hipnose, né? Além de não saber o que se passa na cabeça do indivíduo, tem casos, relatos de pessoas que não voltam ou têm dificuldade de voltar do estado de hipnose. Então ele acaba abandonando a hipnose. Tá? Um outro fator interessante também é que ele cria um laboratório de psicopatologia experimental, né? E ele nesse laboratório ele desenvolve lá alguns trabalhos, né, pelo método de associação de palavras, que esses trabalhos vão ficar conhecidos nos Estados Unidos e ele vai ser convidado juntamente com Freud para proferir conferências lá. Então, como eu já disse nos outros vídeos, não era que Freud foi chamado e levou Jung. Não, Jung já tinha sua produção intelectual, já tinha publicado seus artigos. Né? Vejam que foi numa época anterior a Freud, eu conheci Freud em 1907. Então ele já tinha uma publicação, já tinha um reconhecimento e foi chamado para proferir conferências por causa da sua produção anterior a Freud. Tá? Bom, nas suas conclusões, né, ele chega que a psicoterapia e a análise são tão diversas quanto os indivíduos, ou seja, é uma coisa totalmente pessoal. Né? Ele até vai dizer, olha, algo mais ou menos assim, conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao se deparar com uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? Então ele vai dizer também nessa questão que você tem que ser o mais pessoal possível, tá? E uma consequência disso é evitar ser sistemático, evitar seguir regras, tá? Até porque ele vai dizer, olha, o que é verdade hoje pode não ser amanhã. Então, você até deve conhecer as técnicas, os métodos, né? Mas não deve ficar fixo neles. Né? E essa questão de ser sistemático também remete à questão do dogma, tá? Que é essa questão de ser sistemático do dogma da psicanálise. Né? Então, para vocês terem ideia, na análise, no base da psicanálise, sim, também na psicologia analítica chamamos análise também, tá? Então, a análise feita na psicanálise, ela vai ter algumas exigências, como por exemplo, tem que ter o divã. Se você não tiver deitado no divã, você não começou sua análise. O que tem antes são entrevistas preliminares, tá? É como se fosse uma coleta de dados para ele encaixar você em uma classificação. Numa das três estruturas, neurose, psicose e perversão. Tá? Elas estão muito bem explicadas lá no curso de psicanálise. Então, é regra. Aí você pode dizer, Manuel, fui atendido no serviço público de saúde
e não tinha divã, mas como é que funciona? O psicanalista ele vai fazer uma posição de cadeiras de que forma que você fica de costa para ele, como se fosse um divã, né? Agora o detalhe disso é que quem decide isso é sempre o analista, nunca é o paciente. Então tem uma relação de dominação aí, né, tá? Que alguns pacientes percebem, mas a maioria não, tá? Então Jung aboliu isso, aboliu a questão do divã. Para ele, o que ele tinha? Seriam duas cadeiras iguais, uma de frente para a outra. Isso era terapia para ele, não ser o analista superior ao paciente, né? Então ele várias vezes, até naqueles DVDs que eu falei para vocês, ele fala que ele evita ser sistemático, evita seguir regras, tá? Então, isso é um traço bem interessante, né, da sua teoria. Uma coisa também que eu particularmente aprecio é esse aspecto aqui. O médico tem algo a dizer, mas o paciente também, né? Então, quer dizer, ele vai usar aquela questão lá do mito do Chiron, do curador ferido, né? De somente Chiron era ferido. Vou tratar disso aí mais na frente, quando estiver falando da técnica do Jung. Mas seria basicamente o seguinte: na minha relação médico-paciente, não é somente o paciente, o médico que traz cura, mas o paciente também traz cura para o médico, isso de forma inconsciente, tá? Nessa relação, algumas feridas do médico são curadas também, tá? E é uma coisa muito interessante, ou seja, o médico tem muito a aprender com o seu paciente, não somente o paciente com o médico. Isso não existe na psicanálise, tá, pessoal? Por mais que eles falem tal, essa questão não existe. Existe uma relação de o analista ser superior ao paciente, tá? E o analista é que vai decidir os pontos principais aí como é que vai ser a análise, tá? Então não existe isso é uma relação como se fosse de igualdade, né, de parceria. Mas isso existe na psicologia analítica, não existe na psicanálise, né? Então, por essa aula é isso, pessoal. Depois a gente continua.